Olá pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro, em uma semana de péssimo humor para as bolsas. E mais uma vez a inflação deu o tom do mercado. Lá nos Estados Unidos, o CPI, que é a inflação ao consumidor, ela veio com uma alta de 1%, bem acima daquilo que era esperado. No acumulado dos últimos 12 meses, o CPI já apresenta uma alta de 8,6%. Não se viu uma inflação tão forte assim nos Estados Unidos desde o ano de 1981, e isso assustou o mercado. Por outro lado, na Europa, essa semana teve reunião do Banco Central da zona do euro, e eles decidiram que, a partir desse mês de junho, eles vão começar a retirar os estímulos econômicos. E Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, deu uma declaração de que já no mês de julho a gente possa já ver a primeira alta de juros lá na Europa. E não descartou na reunião de setembro uma alta de até meio ponto percentual. Essa preocupação com a inflação fez com que as bolsas caíssem forte. O S&P 500 apresentou uma queda de 5,66%, a Nasdaq apresentou uma queda de 6,93% e o Dow Jones caiu 5,22%. Já na Europa, o Stoxx 600 apresentou uma queda de 4,75%. E não ajuda em nada o sentimento em relação à inflação o barril de petróleo, que segue pressionado. O barril Brent, que é referência para a Petrobras, ele teve uma alta de 1,91% ao longo dessa semana e encerra cotado aos $122,01. Já aqui no Brasil, a inflação deu um alívio. O IPCA ele veio com uma alta de 0,47%, abaixo daquilo que era esperado, e mostrando uma queda expressiva em relação ao mês passado, onde ele teve uma alta de 1,06%. Mas mesmo assim, o núcleo da inflação ainda preocupa, porque a inflação está disseminada em vários setores. Pesou principalmente nessa queda do IPCA a retirada da bandeira tarifária de escassez hídrica, que fez com que os custos de energia elétrica caíssem. Mas, por outro lado, o preço dos serviços vem apresentando uma forte alta nesses últimos meses, mostrando que há uma retomada desse setor depois de toda a crise que ele sofreu em relação à pandemia do coronavírus. A piora do cenário global se reflete nas projeções do Banco Mundial para o crescimento esse ano. O Banco Mundial reduziu o crescimento global de 4,1% para 3% em 2022. E o crescimento do Brasil, que eles estimavam em 1,4%, agora eles estimam em 0,6% esse ano. Falando agora um pouco da China, o país asiático anunciou alguns mini lockdowns em algumas regiões de Xangai e Pequim. Isso fez com que o preço do minério de ferro oscilasse negativamente essa semana, apresentando uma queda de 1,05% essa semana, com a tonelada cotado aos $122. Já a Austrália aumentou a sua taxa de juros em meio ponto percentual. Buscando conter a inflação, aqui no Brasil, o governo federal lançou uma série de medidas para principalmente tentar baratear o preço dos combustíveis. A primeira delas, e que já tramita no Senado Federal, é a limitação do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica em 17%. Além desse projeto, o governo lançou essa semana uma proposta em que os estados que zerassem o ICMS sobre o óleo diesel e sobre o gás de cozinha receberiam do governo federal uma contrapartida, uma subvenção, uma forma de custear essa perda de arrecadação. E o governo federal também propôs zerar os impostos federais sobre a gasolina. Por um lado, essa medida tem um impacto muito positivo em relação à inflação. Alguns especialistas estimam que isso pode diminuir a inflação em 2 em até 3 pontos percentuais ainda para esse ano. Qual que é o problema? Essa medida seria só até o final desse ano, o que empurraria a inflação para ano que vem. Outro problema é o risco fiscal. Essa medida custaria aí para o governo federal em torno de 50 bilhões de reais. E não se sabe ao certo de onde o governo vai tirar esse dinheiro para poder custear essa medida. Uma das opções que foi levantada ao longo dessa semana é que poderia ser usado o dinheiro da capitalização da Eletrobras, que aliás foi um sucesso. Movimentou cerca de 33,7 bilhões de reais. E a ação da Eletrobras ela foi vendida por R$ 42 cada uma, um pouco acima daquilo que era esperado inicialmente.
Ainda falando sobre combustíveis, a Petrobras divulgou uma nota essa semana dizendo que alterar a sua política de preços para não se manter a paridade internacional pode causar o risco de desabastecimento. É o caso da Argentina, por exemplo, que vem enfrentando a falta de óleo diesel e que a tendência do barril de petróleo é de continuar em alta por causa da guerra da Ucrânia e que principalmente no segundo semestre aqui no Brasil há uma demanda maior pelo óleo diesel por causa da safra agrícola e que alterar a política de preços e não manter a paridade internacional poderia causar um problema ainda maior do que a alta do preço dos combustíveis. A preocupação com a inflação ela ficou clara em uma reunião que o ministro Paulo Guedes teve com varejistas ao longo dessa semana e fazendo um apelo para que eles não aumentassem, não repassassem todos os custos para os consumidores e que, como forma de poder manter esses preços mais baixos, o governo federal vem diminuindo os impostos de importação. E essa semana também foi anunciado o corte na taxa dos portos para tentar manter aí a inflação mais estável. Pelo lado positivo, as vendas do varejo tiveram uma alta de 0,9%, acima daquilo que era esperado. Nós tivemos ainda o resultado do CAGED, que apresentou que o Brasil criou quase 197 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de abril. Nós tivemos ainda essa semana a Cúpula das Américas, que apresentou a reunião entre o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E, nas palavras do presidente Bolsonaro, a reunião foi muito melhor do que o esperado. Nós tivemos ainda a notícia de que os Estados Unidos estavam estudando diminuir o imposto de importação de produtos da China para tentar conter a inflação. Porém, essa notícia não foi confirmada pela Casa Branca. Falando agora da renda fixa, a expectativa de uma Selic mais estável fez com que o DI para janeiro de 23 fechasse em leve queda de 0,06%. Encerra essa semana cotado aos 13,38%. Falando agora da carteira de títulos públicos, os pré-fixados performaram melhor, com uma alta de 0,18%. Enquanto isso, o IMA geral, a carteira geral de títulos públicos, ela fechou basicamente estável, em leve alta de 0,02%. Para a semana que vem, a gente vai ficar de olho na tramitação dessa série de medidas para reduzir o preço dos combustíveis e qual vai ser o impacto fiscal delas. E nós temos ainda decisão da taxa de juros no Japão e na Grã-Bretanha. E temos a produção industrial da China. Mas todas as atenções do mercado vão estar voltadas para quarta-feira. Nós vamos ter a decisão da taxa de juros aqui do Brasil e também lá nos Estados Unidos. E a expectativa nos dois países é que nós tenhamos uma alta de 0,5 ponto percentual. Muito obrigado e até a próxima semana.